ter certeza, né, que não será por um capricho meu ou capricho dele. Que nós estamos imbuídos, eu e Paulo Guedes estamos imbuídos em buscar dias melhores para o nosso Brasil. E nós não queremos uma aventura nesse processo. Agora, de um tema muito importante também, que é desigualdade de gênero. Segundo o IBGE, as mulheres ganham 25% menos que os homens. O senhor já disse que no serviço público já há garantia dessa igualdade salarial e no setor, na iniciativa privada, vale o que o empregador, o livre-arbítrio do empregador. O senhor já disse que o presidente da República, na sua opinião, não pode fazer nada a respeito para mudar esse quadro. O fato é que o senhor afirmou que, se fosse empregador, não empregaria mulheres com os mesmos salários dos homens. Ou seja, o senhor se solidariza pessoalmente com os empregadores que compartilham dessa desigualdade salarial. Como explicar isso às mulheres? É muito fácil. Renata, você leu isso, ouviu essa afirmação sua no respeito? Ouvi e li. Não, ouvi na TV. Me desculpe, a senhora não ouviu. Eu nunca... Se o senhor Você foi no programa da Luciana Gimenez? Foi no... Já existia esse fato em jogo. Ela perguntou para mim e falei, é competência. Ela falou, as mulheres todas são competentes. Então, a questão de salário, a questão de competência, na CLT já se garante isso. Um salário compatível, desde que não haja mais de 2 anos e entre serviço a mais entre outros. Nós sabemos que na prática existe desigualdade salarial entre homens e mulheres, mas o IBGE mostra que as mulheres ganham 25% a menos que os homens. Eu gostaria só de saber, o senhor eleito presidente da República, o senhor candidato à presidência, que políticas o senhor deve fazer para evitar essa desigualdade? Por que o Ministério Público do Trabalho não age no tocante a isso aí? Posso agir. O senhor, como presidente... Mas ele não tem ingerência no Ministério Público do Trabalho. Isso está na CLT. É só as mulheres denunciarem, o MP do Trabalho vai estar mais com o assunto. O senhor sabe que o Estado ele tem mecanismos para estimular a iniciativa privada para que não cometa esse tipo de desigualdade salarial. Olha, o senhor, como candidato à presidência da República, não vai fazer nada para... Ou melhor, como presidente da República, o senhor não fará nada para evitar... Mas é lógico que faria, mas estão falando que o Ministério Público do Trabalho pode ser questionado. Eu estou vendo aqui uma senhora e um senhor. Você é o certo. Com toda certeza, há uma diferença salarial aqui. Parece que é muito bom para ele do que para a senhora. São cargos semelhantes, são iguais. Tá? Deixa eu só, desculpa, eu vou interromper vocês dois. Assim, eu poderia até como cidadã, e como qualquer cidadão brasileiro, fazer questionamentos sobre os seus proventos, porque o senhor é um funcionário público, deputado há 27 anos, e eu, como contribuinte, ajudo a pagar o seu salário. O meu salário não diz respeito a ninguém. Eu posso garantir ao senhor, como mulher, que eu jamais aceitaria receber um salário menor de um homem que exercesse as mesmas funções e atribuições que eu. Mas agora eu vou devolver a palavra ao senhor, para o senhor continuar. Pode ter certeza, né? Eu vivo em grande parte aqui de recursos. Não, são bilhões que receberam o Sistema Globo de recursos da propaganda oficial do governo. São concessões. Mas vamos lá. Não pregue em mim essa pecha que eu defendo isso, porque se eu tivesse defendido um dia, teria um discurso meu na Câmara. Tá? Nunca teve um discurso, teria um projeto meu da Câmara nesse sentido. Não existe. Esse rótulo foi empregado em mim em 2010, mais ou menos, 2012, quando eu fiz uma entrevista para o jornal 09 de Porto Alegre. Eu estudei e falei por que mulher ganha menos do que homem, de acordo com estudos, inclusive do IBGE. Você tem então algum projeto nesse sentido, se for eleito? Já está na CLT. A CLT já garante salário igual para as mesmas funções para uma mulher. Não tem que discutir. E se a lei não está sendo cumprida, né? Quando uma lei não é cumprida, a quem compete resolver é a Justiça, é o Ministério Público do Trabalho. Candidato, vamos falar de emprego, então, vamos seguindo falando de emprego, um tema importantíssimo também neste momento. O senhor tem dito que para ter mais emprego é preciso ter menos direitos trabalhistas. Eu pediria ao senhor que explicasse, no governo Bolsonaro, quais direitos trabalhistas os brasileiros deixarão de ter? Faltou um pedacinho antes. Eu tenho falado em todas as reuniões que eu faço, há quase 4 anos, em palestras pelo Brasil, que a classe empregadora, são os comerciantes, são os industriais, os empresários, têm dito o seguinte, eles têm dito o seguinte, um dia o trabalhador vai ter que decidir, menos direito de emprego ou todos os direitos de desemprego.
emprego. Por que isso? O senhor verbaliza o que dizem os empregadores, sim, na condição de candidato a Eu tenho falado para eles, você tem que demonstrar isso. Mas quais são os direitos trabalhistas que o senhor, como presidente, tiraria? Esses direitos são previstos no artigo 7º da Constituição, cláusulas pétreas. Nenhum pode ser tirado. Nenhum pode ser tirado. Nós temos que fazer, aí parte, do Poder Executivo, nós temos que desonerar a folha de pagamento, nós temos que desburocratizar, nós temos que desregulamentar muita coisa, evitar que para se abrir uma empresa leve em média aí 100 dias no Brasil. E isso nós temos que fazer para ajudar. Tem emprego no Brasil. Boni, porque você não consegue no Brasil. Eu estou tentando extrair do senhor uma informação objetiva com o seguinte propósito. Não seria mais correto, antes da eleição, o eleitor saber, o trabalhador saber, de que tipo de direito o senhor está disposto a tirar? Que tipo de direito o senhor está disposto a suprimir uma vez eleito? Para não ter uma surpresa. Primeiro, desculpa, Mônica, quem porventura tira direito não vai ser o chefe do executivo, vai ser a Câmara e Senado. Só vai propor no Congresso? Só se você tiver uma nova Assembleia Nacional Constituinte. E se você instaurar uma nova Assembleia Nacional Constituinte, a gente não sabe o que vai acontecer dentro do parlamento. Você perde o controle daquilo lá. Agora, isso é uma realidade. Você não consegue produzir um prego no Brasil e botar de forma competitiva no Paraguai. E mais ainda, uma grande verdade, o salário hoje é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Vou partir dessa premissa para buscar a solução do problema. E não jogue a responsabilidade em cima de um candidato à presidência pela quantidade de problemas que nós temos no Brasil. Porque o candidato disse que é preciso ter menos direitos trabalhistas para ter mais emprego. Mas eu vou seguir ainda na questão dos direitos trabalhistas. O senhor tem verbalizado, candidato, mas vamos lá. Aparentemente o senhor concorda com isso. Ainda na questão dos direitos trabalhistas, o Brasil assistiu à aprovação da PEC dos domésticos. E a PEC dos domésticos dignificou a profissão aí de milhões de trabalhadores brasileiros, né? Deu a eles direitos que até então não tinham. No entanto, o senhor votou contrariamente à PEC dos domésticos. Eu lhe pergunto, por que é que o senhor considera que esses milhões de cidadãos trabalhadores brasileiros não teriam direito não mereceriam esses direitos como Estado? Não é o senhor que votou contra, eu sou o único a votar contra. Em 2 turnos, então não houve erro da minha parte. Foi para proteger. O que eu defendia são os meus direitos, mas de forma gradativa. Levou milhares, milhões de senhoras e alguns homens que exerciam o trabalho doméstico para ser o quê? Diaristas. E como diaristas, não estão sequer, grande parte deles, recolhendo para a sua previdência. Então tem que ser devagar. Muita gente teve que demitir porque não teria como pagar. Muitas mulheres perderam o emprego exatamente pelo excesso desse direito. Essa foi a minha intenção. Os números recentes do IBGE a respeito disso não atestam com tamanha clareza o que o senhor está dizendo, candidato. Mas, para a gente também não ficar só num assunto, diria o seguinte, o eleitor deve entender, então, que para o senhor não tem saída. Ou não tem direito, ou não tem emprego. Porque então a gente aprovar todos os direitos trabalhistas para os militares das Forças Armadas. Você seria favorável? Eu sei que o entrevistado está sendo eu. Vamos aprovar todos os direitos trabalhistas para os militares das Forças Armadas e Forças Auxiliares? Não foi a questão que eu coloquei. Não, mas peraí. A lei de empregados domésticos, e o senhor votou, como o senhor disse, votei, não nego. Votei pretendendo defender e sabendo que ia ser o único votando contra. Então eu não me joguei no covil dos leões. A imprensa não bateu em mim na época. Houve sim demissão, mano. Houve. Muita gente que chegava, dormia no trabalho, passou a não dormir mais. Muita gente chegava cedo, até fazer um café para os patrões ali, não chego mais para não contar aquele tempo de serviço. Perderam o café da manhã e perderam o pernoite. Só para a gente ir para agora, esses são direitos, inclusive, que o senhor se referiu. Mas vamos já partir para um outro tema importante, que é a homofobia. A cada 19 horas, um gay, lésbica ou trans é assassinado ou se suicida por causa de homofobia no Brasil. O senhor já disse que não é homofóbico, mas o senhor também já declarou que vizinho gay desvaloriza imóvel. O senhor já disse que prefere que um filho morra a ser gay. O senhor, inclusive, relacionou pedofilia com homossexualismo. Essas declarações não são homofóbicas? Esse termo, inclusive, homossexualismo foi o senhor que usou, porque é um termo. Vamos falar. Em geral, a palavra
heterossexualidade seria ter homossexualidade. Renata foi literal na transcrição dos senhores. Olha só, isso começou a acontecer em novembro de 2010 comigo. Até aquele momento eu era uma pessoa normal com você, é normal com ele, tocante a isso. E eu passando aos corredores da Câmara, vi algo acontecendo de forma esquisita. Porque não é normal você ir na praia encontrar gente para ir para a gravata. Ou num fórum, gente com chá de banho. E estava o pessoal vestido a caráter. E perguntei sim para o segurança lá, vai haver alguma parada do orgulho gay na Câmara? E tomei conhecimento do que estava acontecendo lá. Eles tinham acabado o 9º seminário LGBT infantil. Repito, 9º seminário LGBT infantil. E estavam discutindo ali, né, comemorando o lançamento de um material para combater a homofobia, que passou a ser conhecido como kit gay. Entre esse material, estava esse livro lá. Né? Então, o pai que tem filho na sala, retira o filho da sala, para não ver isso. Se bem que nas bibliotecas das escolas públicas tem. Olha só, eu não vou mostrar. Não, mas é um livro escolar, é para criança. É um livro para criança. Os pais não sabem que isso é na biblioteca. Temos uma regra, candidato, que eu estou realizando com os seus assessores. Os candidatos não mostram documentos, eles não mostram. Mas está aqui no livro, uma prova. Eu pediria ao Uma senhor. isso daqui. Não é, candidato, posso lhe dizer. Vou tirar o livro aqui. Não é respeitoso. Só pode deixar o livro comigo. Não, pode deixar, não vou mostrar mais uma vez. Então, olha só. Eu vou mostrar numa live, depois do programa, um livro, sem problema nenhum. Se bem que fiz esse livro com a minha filha até o momento de, antes do livro entrar em questão. Tirei minha filha e fiz uma live não, fiz uma matéria no Facebook, deu 40 milhões de acessos em 15 dias. Então, olha só, em sala de aula, olha só, eu estava defendendo as crianças em sala de aula. Quando o senhor se Meu Deus, é todos esses momentos, o que isso tem a ver todos com as esses momentos. crianças? Um pai não quer chegar em casa, encontrar o filho brincando com boneca por influência da escola. Esse é o assunto. Mas Mas foi em comissões, foi em momentos que a temperatura crescendo. Nada eu tenho contra um gay, eu tenho contra um material escolar em sala de aula. Candidato, por que para defender o seu ponto de vista, o senhor faz declarações tão fortes que inclusive podem ofender as pessoas? Não, tem muito gay que é pai, que é mãe, que concorda comigo. As declarações foram fortes, foram algumas caneladas, peço até desculpas, mas foi um momento de temperatura alta em comissões que quase houve vias de fato em muitas discussões. O ativismo LGBT levava para isso. Inclusive, eu peço para você que está em casa, entre na internet, pegue lá, Plano Nacional de Promoção e Cidadania LGBT. São 180 itens. Entre eles, a desconstrução da heteronormatividade. Ou seja, estou ensinando em algumas escolas que homem e mulher está errado. Pode ser sim, homem com homem, mulher, mulher. O que é difícil, mulher? Para a criancinha a partir de 6 anos de idade. Bom, vamos lá. Renata, vamos falar sobre... Olha o tema. É segurança pública. Acho que é hora de entrar com esse tema, então está na hora. Vamos lá, candidato. Outro tema importantíssimo, o Brasil está preocupadíssimo com o tema, e é um tema caro ao senhor também. O senhor sabe que nas favelas brasileiras, a imensa maioria dos moradores é de gente honesta, trabalhadora, que vive sob o jugo, sob o domínio de traficantes de drogas e que, muito frequentemente, é vítima de tiroteios entre bandidos e policiais. O senhor afirmou que violência se combate com energia, se combate com inteligência e, palavras suas, se for o caso, com mais violência ainda. Mais violência ainda, candidato. Como é que o senhor acha que os brasileiros que vivem nessas comunidades dominadas por traficantes, que são vítimas desses tiroteios tão frequentes, como é que elas recebem uma afirmação para nossa assunto? Mais violência ainda, que eu declarei sim, isso que você falou ali, é se o bandido lá está com 7 meadores atirando, o policial por lá de cá tem que ter uma .50. Se ele está com a .50, você tem que ter um tanque de guerra por lá de cá. Eu já fui vítima de violência. Boni, você também, infelizmente, Boni. Só Deus sabe o que passou na tua cabeça, sobre a sua integridade, sobre a minha integridade. Esse tipo de gente, você não pode tratá-lo como se fosse um ser humano normal, tá? Que deve ser respeitado, que é uma vítima da sociedade. Nós não podemos deixar os policiais continuarem morrendo na mão desses caras. Nós do Exército Brasileiro acabamos de perder 3 garotos, 3 jovens garotos
para o crime agora. Nós temos que fazer o quê? Um local que você possa deixar livre da linha de tiro as pessoas de bem da comunidade e com tudo para cima deles e dá para o policial e dá para os agentes da segurança pública o excludente de licitude. Ele entra, resolve o problema, se matar 10, 15 ou 20, com 10 ou 30 tiros cada um, ele tem que ser condecorado e não processado. Desculpe, mas como evitar, então, uma tragédia maior quando se defende mais violência do que essa que nós já temos, com tantas balas perdidas que acometem as pessoas não só dentro e fora das favelas, ou para o senhor não há alternativa? Só com mais violência é contra quem está com arma na mão. Nós, das forças do Exército Brasileiro Especial, então não vamos botar o policial para invadir as comunidades tomadas pelo tráfico. Nós, no Haiti, militares do Exército Brasileiro, sem o preparo que tem o policial militar aqui, resolveu, pacificou o Haiti, porque nós tínhamos uma forma de engajamento. Qualquer elemento com uma arma de guerra, os militares atiravam 10, 15, 20, 50 tiros e depois ia ver o que aconteceu. Resolveu o problema rapidamente. Você vê bonde aqui no Rio de Janeiro, na Praça Seca, com 20 homens de fuzil. Como é que você tem que tratar essas pessoas? Pedindo para levantar as mãos, dar uma florzinha para eles, ou atirar? Você tem que atirar. Se não atirar, não vai resolver nunca. Enquanto isso continuar acontecendo, infelizmente, vão continuar sendo morte de policiais integrando as Forças Armadas no Brasil. Mas é muito simples. Então não vamos botar tropa na rua. Vamos deixar a PM a quartelada também. Eu vou, quando Deus fala, para o próximo tema, que também é importante, a gente vai falar de composição política, de aliança, do seu vice, o seu candidato a vice, o general Hamilton Mourão, ao falar sobre crise política brasileira, uma crise que tem se estendido já há um bom tempo. Ele falou para um grupo de militares no ano passado. Ele disse o seguinte, eu vou ler aqui a frase dele. Os poderes terão que buscar solução. Se não conseguirem, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. Hoje, a propósito, até o seu vice, ele voltou a esse assunto, ele disse que isso aí seria só no caso de haver uma situação de caos. Candidato, que solução seria essa que os militares teriam que impor ao Brasil? Impor a democracia. Isso aconteceu em 64. E na forma da lei, e da Constituição da época, os militares chegaram lá. Os militares chegaram não, foram eleitos presidente da República por 5 mandatos. Tá certo? As palavras dele, que está em consonância com o que grande parte da sociedade fala. E ele teve a coragem de externar isso daí. Ele agora é o militar da reserva. Nem eu, nem ele, nós queremos nada pela força. Tanto é que nós... sérios se referem a 1964, candidato, como um golpe militar. É assim que se trata nos livros, é assim que a história mostra que os fatos se deram. O que eu lhe pergunto é para o momento que estamos vivendo. Eu já dei um salto aqui de 3 anos. Nós estamos em 2018. Em 2018, o seu vice dá uma declaração como essa, dizer que os militares vão impor uma solução. Como fica a Constituição numa situação como essa? Olha, no meu entender, foi um alerta que ele deu. E no mais, e deixa os historiadores falar, eu fico com o Roberto Marinho, o que ele declarou no dia 7 de outubro de... Porra, segura, caralho. O senhor vai repetir? Eu vou repetir aqui. Participamos... Deus salve o Roberto Marinho. Democrática de 1964, identificados os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, distúrbios sociais, greves e corrupção generalizada. Repito a pergunta aqui. Roberto Marinho foi ditador ou um democrata? É história. Boa. Nós aqui não temos certeza. Eu não falo para a mesa o candidato à presidência da República. Já houve editorial sobre isso, o senhor certamente está informado, mas nós vamos encerrar agora por causa do tempo e eu vou convidar o senhor então a se dirigir ao público. O senhor tem 1 minuto para dizer qual é o Brasil que o senhor quer para o futuro. Nos últimos 20 anos, 2 partidos mergulharam o Brasil na mais profunda crise ética, moral e econômica. Vamos, juntos, mudar esse ciclo. Mas, para tanto, precisamos eleger um presidente da República honesto,
que tenha Deus no coração, patriota, que respeite a família, que trate com consideração as crianças em sala de aula, que jogue pesado no tocante à insegurança em nosso Brasil. Una o nosso povo, brancos, negros, nordestinos, sulistas, ricos e pobres, homens e mulheres, para buscarmos o bem comum. Nós, no Brasil, temos tudo para sermos uma grande nação. Só falta essa união entre nós e que o presidente eleja o seu ministro sem indicação política. Muito obrigado. Eu tenho que respeitar o tempo concedido ontem ao candidato Ciro. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Obrigada. Nós voltaremos a seguir com as atividades de campanha de outros candidatos à presidência.